Então está começando mais um podcast aqui da Froistec, onde o objetivo deste podcast é trazer informação para você, tanto você, nosso cliente, que quer entender um pouco mais sobre tecnologia, segurança, mas também para você que quer empreender no setor de segurança eletrônica, onde estamos sempre trazendo aqui especialistas, desde a área de gestão, como também especialistas da área de segurança em geral, fabricantes. E hoje, eu, juntamente com Isaac Frois, meu sócio aqui no Grupo Froistec, temos a honra de receber aqui o Valnei, que trabalha há mais de 20 anos somente no setor de segurança eletrônica, e eu vou deixar o Valnei já se apresentar aqui pra gente. Seja bem-vindo, Valnei. Ô, Átila, muito obrigado aqui pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Valnei Leone, eu estou há 23 anos nesse mercado de segurança, um mercado fascinante, né? Eu vim da área de seguros e quando eu descobri esse segmento, realmente eu me encontrei. Eu acho que a tecnologia é uma coisa que atrai a gente, né? Eu acho que foi isso que me fisgou aí há 23 anos atrás. E eu fico muito grato de estar aqui, fico grato pelo convite. Fantástico. E já aproveitando, vou pedir para o Isaac, também aqui, apaixonado por segurança eletrônica, apaixonado por tecnologia, né? Gosta mesmo de botar a mão na massa, meu sócio aqui no Grupo Froistec. Então, Isaac, se apresenta também para o nosso público, que já está acostumado a te ver aqui o tempo todo, mas hoje você aí também nesse apoio dessa entrevista, que geralmente é o Isaac que conduz esse podcast, mas hoje ele me deu a honra de conduzir esse podcast aqui. Muito obrigado, Isaac, e agora é minha vez de te apresentar como se fosse um convidado. Seja bem-vindo, Isaac. Valeu, Átila, e eu fico muito feliz porque você é um cara que eu confio no volante, né? Então é um cara aí que eu deixo dirigir, eu fico tranquilo de olhos fechados. E a segurança eletrônica é assim como o Valnei falou, né? Ela te contagia, então depois que você entra na segurança eletrônica, esquece, entrou na segurança eletrônica, dificilmente você vai sair, porque é algo apaixonante. Você vê as coisas mudando e é desafiador, né? Sim. Você vê as coisas mudando o tempo todo, ontem era uma coisa, hoje é outra, amanhã vai ser outra, você tem que estar sempre reciclando, e é uma coisa que te desafia. Você acorda, levanta de manhã, você fala, e aí, como é que vai estar hoje? O que a gente vai ter de novidade hoje? Então, ele é um mercado apaixonante por causa disso. Para quem gosta de desafios, a segurança eletrônica é uma área maravilhosa, porque todos os dias você coloca a sua mente para trabalhar. É verdade. E para você que está assistindo a gente aqui, então, estamos agora no ano de 2023, no mês 6. Vai que você está assistindo agora em 2030. Mas neste ano, né, que vai ficar gravado, fica lá na internet, então vai saber quando que a pessoa vai estar assistindo. Então, na data de hoje, né, nós acabamos de voltar da maior feira de segurança eletrônica da América Latina. Vimos lá todas as novidades e a gente vem acompanhando, né, cada vez mais a evolução da segurança eletrônica, né? Da tecnologia em geral. Isso o usuário final ele percebe no próprio smartphone, no notebook, no computador, e a gente percebe enquanto as câmeras mudaram, os equipamentos de controle de acesso, antes um equipamento de biometria digital, agora facial e retina e por aí vai, né? E pelo fato de neste ano, onde a gente está produzindo esse podcast, tá fresquinho todas essas novidades, né? Eu queria já ouvir de você, Valnei, a sua impressão, inclusive essa impressão nesse sentido. Mais de 20 anos atuando na área, e eu queria que você falasse um pouco do que você já percebeu dessa evolução. E aí, pessoal, eu sempre digo isso para vocês porque ainda tem muita coisa para mudar. E nós que atuamos na área, a gente tem que estar sempre um passo à frente, né? Você tem razão. Se você for falar de 20, 23 anos atrás, né, que foi quando eu entrei nesse mercado, e se você for pensar nas transformações que nós tivemos no mundo, né, não vamos nem falar da segurança, né, se for falar do mundo, a gente sofreu uma transformação avassaladora, né? A nossa geração é uma geração, talvez assim, esteja passando pelo melhor momento do planeta em termos de tecnologia, de comunicação, de comunhão dos povos, né, de junção, né, de todas as nações. Então eu vim de uma época, 23 anos atrás, a gente trabalhava com videocassete, você gravava em fita de VHS, né, nos chamados time-lapse, né, multiplexadores. E naquela época eram aqueles equipamentos fantásticos, extremamente caros e tal.
Então, logo depois veio a questão da informatização, né, que levou, né, o circuito fechado de TV para dentro de um computador, que era uma novidade naquela época. E aí a gente começou a digitalizar aqueles sinais que até então eram analógicos, né? Então Quando você começou a atuar na área, você começou em qual? Já pegando dentro desse gancho aqui lá do time-lapse, gravando na fita, porque você veio, né, de um outro setor, entrou na segurança eletrônica. Isso. Você começou em qual deles? Então, vamos lá. Eu trabalhava com seguros. Eu trabalhava dentro de banco vendendo seguro. E num determinado momento, com a chegada da informatização, eu percebi que nos bancos e nas seguradoras eu não ia ter futuro. Eu sempre fui da área comercial, área de marketing. Eu falei, cara, esse computador, esse cara aqui, né, que está chegando aqui, vai acabar com o meu mercado, vai acabar comigo, eu vou sair daqui. E aí fui fazer uma entrevista numa empresa de tecnologia no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, esqueci de falar, eu vim do Rio de Janeiro. E lá uma pessoa fez uma cena para mim que ficou guardada até hoje. Ela me mostrou um circuito fechado de TV ali num computador já. Ó, tá vendo essa câmera? Tá filmando aquela área ali, ok? Ok. Agora vamos para uma outra sala. Chegando na outra sala, ela fez a conexão com essa câmera via rede e me mostrou a câmera na outra sala. Falei, lembra daquela câmera? Tá aqui, ó. Nós estamos conectados com ela via rede. Aquilo ali para mim, falei, meu irmão, é isso que eu vou fazer. Eu começo quando, né? Você pode começar quando? Eu começo agora, se você precisar. Então, foi nesse momento da digitalização, né? Só que quando eu entrei no mercado, eu ainda me deparei com sistemas chamados analógicos, né? Então, eu ainda convivi, ainda vendi time-lapse, vendi multiplexador, vendi aqueles monitores de 20 polegadas ali da Gradiente, né? Que na época era o que se vendia. E aí eu fiz parte dessa migração. Aí chegaram as placas de captura e aí a minha história começou a se solidificar. E uma coisa legal, né, de falar para vocês aqui do Espírito Santo é que boa parte da minha carreira eu desenvolvi aqui no Espírito Santo. Tinha uma empresa uma soft house, né, que era capixaba. Era um paulista e um carioca que desenvolviam um software aqui no Espírito Santo e foi a primeira vez que o Espírito Santo me fisgou, né? Legal, né? Falei, cara, vou lá, peguei lá o carro, vim aqui pro Espírito Santo, fui conhecer a empresa dos caras e mais uma vez eu falei, olha, vou vender isso aí. Vamos ver como é que a gente faz e deixa comigo. Então, assim, aí a tecnologia foi o que o Isaac falou, né? Aí a tecnologia, a cada ano, vinha trazendo coisas novas tecnologias. A cada ExpoSec que você ia, você saía de lá maravilhado, né? Então, eu posso te dizer que eu vim da Idade da Pedra, migrei ali no meio da transformação quando veio o fogo, inventaram o fogo. E hoje a gente está vindo de uma feira que você falou, reconhecimento facial, reconhecimento de íris, enfim. É legal quando você faz essa introdução, que isso a gente agora chega onde a gente se encontra. Você veio lá do time-lapse e nós começamos ainda, quando a gente entrou na Isaac, já era na placa, digital, na plaquinha de vídeo. Que você colocava ali no computador, né? Transformava o computador num DVR, né? Aquelas mini câmeras ainda. Sim. Mal se ouvia falar em infravermelho. Sim. E não precisa ir muito longe. Eu tô falando ali de 2011, 10, 11, por aí, sim, né? Sim, então, a gente agora tá em 2023, então são 11 anos, 12 anos, a gente já vê o quanto que isso já evoluiu, né? E vindo de uma feira como essa, porque a gente veio os DVRs, veio depois as câmeras ainda analógicas, depois a gente passou a ter câmeras com qualidade de imagem HD, Full HD, sim. E eu tava esses dias pensando, cara, assim, falei, esses dias não, há um tempo atrás, vou falar em 2018, tá? Será o que teria mais para melhorar? Porque a gente fica o tempo todo assim, nossa, tão linda essa imagem Full HD, né? E aí surge a Full Color, a Color View, Starlight, um monte de... Porque, na verdade, surge a câmera que enxerga colorido no escuro e cada fabricante vai lá e insere ali um nome para essa tecnologia. Sim. E aí eu falei, caramba, eu que pensava que CFTV não melhoraria, sim, né? Sim. E agora você tem uma câmera que é melhor você olhar pela câmera do que a próprio olho nu, porque ela tá enxergando colorido, mas eu não. Verdade. Né? É isso mesmo. E aí agora a gente começa a equilibrar onde está aqui o nosso nível de
de conhecimento de mercado, principalmente voltando dessa feira que foi fantástica. Sim. E aí, já ouvindo de você, né? Você trouxe essa introdução aí, tanto da sua carreira, vindo para o Espírito Santo, entrou na empresa agora que ela fabricava as placas de captura. E aí eu vejo uma coisa assim, muitas empresas do segmento, inclusive de placa de captura, não existem mais. Não. E aí a gente percebe uma coisa e fica aqui uma mensagem para os integradores, instaladores, onde muitas empresas também de integração, instalação, não existem mais também. Sim. Porque não conseguiu acompanhar essa evolução. Sem dúvida. E você há 20 anos no mercado, atendendo desde integração à distribuição e tem esse contato direto hoje com instaladores e integradores, você também vê a empresa que prospera e a empresa que some. Sem dúvida. Sim. E aí eu quero aproveitar esse podcast hoje para a gente trazer toda essa sua experiência, tanto para esse empreendedor que está ali conduzindo a sua empresa de segurança e para o cliente também ter uma assertividade ali em como encontrar a empresa correta, tá? E quando eu trago esse tema ainda fazendo essa introdução, fazendo a empresa correta, porque a gente vê muito cliente também que ele vai, escolhe uma empresa, às vezes paga ali uma bela de uma entrada e a empresa some, acaba. Verdade. E o cliente acaba gastando 2 vezes. Eu vou até complementar essa sua colocação, que eu já até imagino a pergunta que você vai passar para o Vonei. Que é basicamente aquilo, você aprende a instalar as mini câmeras lá de trás e o cara fica fechado só naquilo dali. E quando o sistema vem evoluindo, se ele não pula para tecnologia IP ou hoje a nossa tecnologia com inteligência artificial, se ele não evolui, se ele fica ali só na visualização de imagem, né, ele é um cara que ele vai acabar sendo engolido pelo mercado, porque na hora que o cliente vai chegar para ele e vai perguntar bem assim, não, peraí, eu quero que essa câmera veja no escuro. O cara não sabe o que é isso. Sim. Eu quero poder colocar inteligência nessa câmera para fazer uma linha virtual. O cara nem sabe o que é isso. O cara tá preso lá na tecnologia. Então, o que você fez, né, para você dar esse salto e para você continuar no mercado até hoje? Olha, se eu tivesse que te dizer 2 coisas, né, que precisariam ser feitas, né? Se você for falar de empreendedor autônomo ou aquele cara que montou a empresa, que está começando, né? Eu diria que são 2 coisas. Uma, ele ter conhecimento técnico, ou seja, ele se aprofundar naquilo que ele está fazendo, ele saber exatamente qual a solução que ele está levando para o cliente e ter seriedade nisso, né? Então, raramente você se depara com empresas que levam a sério aquilo que elas fazem. E a gente trabalha com segurança. A gente leva segurança para as famílias, para os condomínios, para as empresas. E existem poucas empresas que de fato se preocupam com o produto que estão instalando e com a tecnologia que eles estão levando para o cliente. Então, eu diria que esse é o fator 1. E o fator 2 é ela, com isso tudo, né, e mais algumas outras coisas, ela valorizar a própria empresa perante o mercado. Hoje você vê muitas empresas baseadas nos grandes fabricantes, às vezes muito bons de marketing, que dominam o mercado, e o integrador, o instalador ou a revenda, que seja, né, ele se escora no nome daquela grande indústria. E a gente sabe, nesses anos de mercado, várias indústrias chegaram e foram embora. Existem marcas que eu falava há 15, 20 anos atrás, que não existem mais. Se eu tivesse colocado meu nome ao lado dessa empresa, muito provavelmente eu teria tido uma dificuldade para continuar. Então, quando eu me deparo, às vezes, com empresas que dizem assim, eu vendo o produto A porque o meu cliente pede e eu instalo o que ele pede, mesmo que aquilo não esteja dentro do que eu acho que seja correto. Eu acho o seguinte, eu sempre digo isso, quantos anos a sua empresa tem? A minha empresa tem 5 anos. Então você deve ter já alguns clientes. Então você precisa convencer o cliente final de que a sua empresa é a melhor empresa para levar aquela solução para ele. Se você conseguir fazer essa venda e fazer com que ele confie em você, você vai instalar o produto que você acha melhor para a solução do seu cliente. E aí não importa a marca, porque o cliente comprou a sua empresa. Fantástico. Então eu diria que essas são as 2 coisas principais. No meu lado, eu trabalhei, quando eu entrei no mercado, em instaladoras. Então eu trabalhei muito com o cliente final.
Então eu sempre me preocupei com a questão comercial, eu sempre procurei me vestir bem, eu sempre procurei levar a sério a questão da segurança. Então eu não fazia a venda pela venda ou aquele valor que eu iria ali conquistar naquele negócio que eu estava fazendo com o cliente. Muitas vezes eu minimizava até a solução, porque eu achava que que o cliente não precisava daquilo tudo, a segurança se restringia àquela determinada, no circuito fechado TV, um alarme que seja, aquilo era o suficiente. Então eu sempre levei seriedade para esse cliente e seriedade para a profissão que eu estava começando, né? Em seguida, eu fui trabalhar na indústria de software porque eu queria conhecer mais um canal desse mercado. Eu queria entender o mercado na visão do fabricante. Então eu trabalhei muitos anos nessa, vamos chamar de indústria, né? Que vendia lá para os distribuidores, que vendiam para os instaladores. Em seguida, eu fui trabalhar numa distribuição. Então eu queria entender também esse canal de distribuição, como é que isso se dava, como é que você podia levar as informações para os integradores e tudo mais. E no final eu fui trabalhar numa grande multinacional, né? Líder aí do mercado mundial, que eu queria entender como era a comercialização desses produtos internacionalmente. Eu queria entender o mercado mundialmente, né? Então eu fiquei 5 anos nessa empresa que me fez, vamos dizer, completar esse meu ciclo, né? E hoje aqui no Espírito Santo eu atuo numa distribuidora que eu consigo levar todas essas experiências anteriores para o trabalho que eu faço hoje, né? Então, assim, respondendo a pergunta, né, eu acho que eu já respondi um pouquinho, mas eu acho que o nosso mercado ele carece de seriedade e de fazer com que o cliente entenda que o profissional de segurança é que importa. O produto que ele vai colocar, se você escolhe a melhor empresa, com certeza ele vai colocar um bom produto porque ele é responsável por aquilo. Ele não vai colocar qualquer produto, ele vai colocar um produto bom. Então, seria um... Eu quero abordar um pouco mais esse tema ainda, que quando você diz ponto 1, especialização. Sim. E aí a gente está diante aqui de um profissional que atuou desde a indústria, a integração e hoje na distribuição. Você conhece o mercado de ponta a ponta. Sim. Como hoje na distribuição, vocês fornecem lá diversos treinamentos, né, para preparar esse mercado. Então quando você diz assim, o que falta hoje é seriedade, o que falta hoje é preparação, você sabe que você é um profissional que entrega isso pro integrador, pro profissional que queira atuar na área, sim, como distribuidor. Porque eu tenho certeza que é extremamente interessante para você, quanto mais profissionais qualificados, mais esses caras vão fazer um bom serviço lá na ponta, mais eles vão consumir o produto que você distribui. Sem dúvida, isso aí. E aí você, você percebe que falta um engajamento do público em querer buscar essa informação ou às vezes achar que sabe. Sim. Porque, como você conhece um pouco da nossa empresa e nós que somos do segmento, nós temos aqui um laboratório interno para a gente fazer nossos estudos com o time, com o produto que a gente monta, desmonta, o tempo todo buscando ali conhecer cada vez mais o produto. Sim. E realmente é isso que a gente percebe, e quando a gente vai até para o mercado, para uma questão de disputa, onde uma empresa que tem seriedade, que é uma outra coisa que você disse que falta, e que ela entra numa competição, né, numa proposta, e que bate lá uma proposta de alguém que não tem nem conhecimento nem seriedade, sim, então isso vai refletir lá na ponta para aquele consumidor final, porque ele vai às vezes escolher por preço, sim, e no final das contas ele vai ter que gastar 2 vezes. Nós temos diversos casos, tá, de apresentar a proposta, perder, o concorrente sumir, você não acha, sumiu no mundo, foi para os Estados Unidos, foi para a China, não sabe. E depois o cliente nos buscar de novo para dar continuidade a um serviço e agora pagando o dobro, porque ele vai ter que pagar para a gente ter que desfazer aquele trabalho que iniciou mal feito, sem contar a entrada que ele perdeu para a gente refazer e vir adequando ali da maneira correta. Sim. E eu percebo que esse mercado ele é muito grande, tem espaço. Tem espaço, porque se não tivesse espaço, a gente não crescia, né? Sim. Com crescimento de mais de 500%. Então, é muito grande essa evolução de crescimento. Sim. E aí, eu já vi, inclusive, o Mário Sérgio Cortella falando que o concorrente forte, ele te deixa forte. Então, se você tá no meio de mercado onde você não tem bons concorrentes, bons profissionais, isso você vai ficando com algo mediano e vai jogando todo mundo ali para baixo. Sim. E com isso, quem perde?
o consumidor final. E quando a gente fala de segurança, a gente não pode deixar brecha, né? Eu queria que o Isaac, inclusive, complementasse um pouco agora aqui dessa experiência, Isaac, porque isso eu atuo principalmente na parte administrativa da empresa e o Isaac na parte operacional. Diretor do time operacional, está em campo, o Isaac visita cada cliente e a cada coisa que a gente pega, né? E eu penso assim, se através desse podcast, você que está nos assistindo aqui, seja você cliente ou seja você integrador, puxa os máximos de gatilho, procure conhecer mais o Valnei, procura conhecer mais o que ele tem para entregar de conhecimento, para que você também se especialize e que a gente tenha um mercado melhor e mais seguro de verdade, né, Isaac? Exatamente. E o Valnei hoje ele vem trazendo assim, uma diversidade em treinamento. Vira e mexe eu recebo aqui no meu celular treinamento de diversos setores e onde, né, há muito tempo atrás, esses recursos a gente tinha que sofrer para conseguir. Era um sofrimento muito grande, os manuais, as informações não eram tão claras, então é o que formava os bons técnicos naquela época. Porque a gente tinha que rebolar para poder colocar um sistema para funcionar. Hoje o Valnei ele vem e traz a informação completa, ele traz o treinamento, traz o instrutor e às vezes o valor cobrado é um valor risório, que não paga nem o custo mal paga o custo da alimentação para a recepção que você tem. Porque quando a gente chega no treinamento, a gente é recebido com café bacana, muitas das vezes a gente é recebido com almoço e tudo completo, treinamento completo. E assim, e a galera os técnicos hoje que não se profissionalizam, né, muitas vezes é porque não quer, é porque quer continuar ali travado sem crescer mesmo, e coloca na cabeça que não precisa mais daquilo. E acaba não entendendo que a tecnologia, ela tá mudando todos os dias. Ela tá avançando todos os dias. E em algumas das propostas, em parceria com o Valnei, os profissionais que trabalham junto com ele, o pessoal liga e fala, olha, monta aí seu time, reserva um dia que a gente coloca um profissional para levar um tema de segurança para você. Tá sempre buscando trazer novidades, né? Sempre buscando trazer novidades. E conforme você falou que a concorrência é forte, ela te deixa forte a partir do momento que você vê o seu concorrente chegar com uma novidade e você vai se aprimorar para entender o que é aquilo e sempre está buscando melhorar, porque o seu concorrente chega com algo bom, você chega com algo melhor, ele vai chegar com algo melhor ainda e você nunca pode se sentir confortável. Porque a partir do momento que você falar bem assim, não, agora eu tô confortável, deixa ele dançar sozinho. Uhum. Ele vai ocupar a pista sozinho, vai todo mundo querer dançar com ele e você vai ficar de fora da pista. Não. Então, a partir do momento que ele tá dançando de lá, você tá jogando de cá, ele tá requebrando de lá, você tá rebolando de cá, aí ali vocês estão... quase uma sincronia, né? É uma sincronia, evolução de lá, evolução de cá. Nesse formato aí, você cresce junto. Sim. Agora... É o que tenho certeza que te traz há tanto tempo no mercado e te torna uma referência hoje no mercado, né? Tá ali dançando de acordo a música. Para complementar o que você está falando, eu acho que o integrador, o instalador ou a revenda, né, o nome que queiram dar, ele precisa pensar no legado, né? Ele precisa pensar numa carreira. Ele tem que perceber que isso leva tempo. Isso você não conquista de uma hora para outra. Então, a cada cliente que você conquista, a cada solução que você dá para o cliente final, a cada escolha do produto que você selecionou para aquela solução, para aquele cliente, isso vai fazer parte do teu legado. Então, a seriedade nesse nosso mercado, sobretudo no nosso mercado, lógico que em qualquer mercado você precisa ser sério, você precisa ter responsabilidade, mas no mercado de segurança, você precisa ter uma preocupação ainda maior para fazer com que o cliente, cada um que você conquista, a cada ano que passa, você ter olhar para trás e ver que você gerou um legado. E hoje em dia se fala muito de prova social, né? Hoje, para você poder conquistar através do YouTube, num canal que você faça, você tem ali a prova social, né? As pessoas, olha, o fulano realmente é um especialista, etc. Isso daí é algo que sempre foi muito necessário que as empresas pudessem, para poder se vender para o próximo cliente, dizer, olha, eu tenho fulano, ciclano, que são meus clientes. Você quer que eu
ceda para você o telefone, para você ver o meu serviço, para você entender qual a solução que eu dei para ele. Então, dessa forma, o teu cliente percebe que a solução está na mão do profissional que ele está contratando. Você falou algo interessante agora, e hoje eu conversando com o cliente, isso acontece direto, né? Até hoje, quando a gente vai passar o contato, né? Eu procuro ter um pouco de cuidado com base no vazamento de informação. Sim. E hoje eu vi uma coisa muito interessante de um cliente, porque eu falo com eles, olha, cliente, eu posso te apresentar diversos clientes, vou sempre procurar checar, né, com esse cliente se eu posso estar passando contato ou não, principalmente agora com a questão do LGPD. E eu conversando isso com o cliente falou assim, olha, no meu caso, qualquer pessoa que você quiser passar o meu contato e quiser levar no prédio, que eu sou síndico, você não precisa nem perguntar. Olha aí. O meu condomínio está com as portas abertas para você, pode usar como vitrine do seu negócio. Sensacional. Então olha que legal você Sim. ouvir isso de um cliente e falar, você não precisa nem perguntar, só levar lá, né? Um cliente extremamente encantado com as soluções, um edifício comercial com um sistema de controle de acesso facial, com uma gestão fantástica. E aí quando a gente vai aprimorando mais nesse segmento de segurança eletrônica, e o que você falou, a palavra é segurança eletrônica. Isso. Aqui na empresa a gente diz que é proibido instalador. Isso. Porque o instalador instala o negócio lá, um motor de portão, uma câmera, vai funcionar, mas será que está funcionando como tem que ser? Será que aquele motor que está abrindo e fechando um portão, se alguém chegar e tentar arrombar, fazer algum movimento simples, ele não vai entrar? Porque às vezes ele está abrindo e fechando, mas será que ele está entregando segurança Sim. de verdade? Sim. Né? Sim. Então, ouvir o cliente, sentir o cliente, aquela necessidade, desenvolver algumas soluções, algo que vocês fazem muito, e isso foi muito importante, onde você, como distribuidor, já disponibilizou vários profissionais para passar o dia inteiro aqui na empresa, no nosso laboratório, trabalhando uma tecnologia para a gente desenvolver algo específico, juntando um produto com outro para entregar aquela necessidade daquele cliente. Sim. Porque se existe hoje essas soluções, é porque alguém pediu em algum momento. Sim. E desse tempo todo de experiência a gente percebe coisas que a gente comentou e que talvez outros integradores comentaram e que outros clientes pediram, e a gente vê essas tecnologias chegando. Significa que tem alguém nos ouvindo, né? Sem dúvida. Então, eu percebo que quando eu volto lá de novo, preparação, né? Procurar conhecer e seriedade é algo que, se você seguir nesse formato, você vai conseguir perpetuar. Vai. E falando ainda de você, a gente observa esse intraempreendedorismo, que é em todas as organizações que você passou, a gente começa a ver uma crescente, né, dentro dessas organizações. Sim. O que você diria agora, tanto para quem está nos assistindo aqui e que queira ter um negócio na área de segurança eletrônica, ou que tem um negócio de segurança eletrônica e perceba, caramba, gente, eu não estou praticando. Por onde essa pessoa começaria a reformular o negócio dela para ela ter melhores resultados? Olha, aí assim, se você for olhar para uma empresa, né, fora a questão comercial, a questão técnica, né, que nós colocamos aqui, eu acho que precisa existir uma preocupação muito grande com a parte financeira, né, para ele poder entender onde estão os seus custos fixos, quais os custos que ele tem na hora de fazer uma instalação, na hora de montar um orçamento, e entender que a empresa dele é uma empresa que busca lucratividade. Para ela poder se perpetuar, ela precisa ganhar dinheiro, né? Então ele precisa ter uma preocupação grande também com essa parte financeira, né? Entender que, como negócio, ele tem que, ao máximo, né, sair da informalidade e fazer com que o cliente dele perceba, né, que ele é uma pessoa jurídica e que essa pessoa jurídica precisa sobreviver, e ela sobrevive de lucro, né? Então a gente vê também um problema grande no mercado, né? E aí eu não falo só de empresas pequenas nem médias, às vezes empresas grandes, que não existe o conhecimento, até tributário, fiscal, o que eu preciso ter, o controle de estoque que eu preciso ter, quais são as leis que regem ali o meu mercado. Nós estávamos ainda agora, antes de começar o podcast, falando um pouquinho sobre isso, né? Então eu diria que as empresas, né, que mesmo o instalador, mesmo o MEI ali que está começando, que está iniciando
a trajetória dele dentro desse mercado, ele precisa ter essa preocupação também, sabe? De uma preocupação empresarial. E é muito bacana, né? A gente vê, às vezes, empresas pequenas que você percebe que o proprietário ali, a pessoa que está empreendendo, está preocupado com isso hoje já, mesmo que ele esteja lidando ali com meia dúzia de clientes, né? Então eu diria que isso é um diferencial, porque o nosso país, a gente convive, né, com uma carga tributária muito grande, né? Questões trabalhistas, a gente estava falando também um pouquinho antes. Então eu acho que isso é um diferencial para fazer com que a empresa cresça de forma sólida, né? No ramo da distribuição, às vezes a gente concorre de forma desleal, né? Alguns concorrentes trabalham de uma forma ali que a gente percebe que não está havendo um cálculo para poder entender até onde se pode ir, né? Eu sempre coloco isso, olha, eu prefiro às vezes não fazer um negócio para poder permanecer no mercado e fazer aquilo que você falou. O cliente final fez uma má escolha, investiu um X reais e o instalador sumiu, né? Então, para fazer aquele negócio, eu prefiro não fazer. Você vai fazer com ele, é isso que você quer? Então faça. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, você me ligue e invariavelmente esse é o que ocorre. Então, acho que a preocupação com a parte financeira seria bem importante. Acho que isso é interessante, esse posicionamento, né? E compartilho também aqui com vocês a nossa experiência de empreendedorismo no segmento, que é você saber quanto o seu negócio custa, sim, né? Seja o aluguel, o seu time, e a partir daí você vai aplicar o seu valor, sim, né, de mercado. Sim. Principalmente se a gente vai falar de commodity, eu vou falar, por exemplo, de uma câmera, um equipamento, aquilo vai ter um valor basicamente balizado ali. Sim. Mas quando a gente fala de prestação de serviço, cada um vai fazer de um jeito. Uhum. Porque um médico presta um serviço por um valor, porque um arquiteto também, cada um consegue trabalhar valores diferentes. Porque ali tem um capital intelectual embarcado. Sim. E esse capital intelectual, como a gente diz lá do começo, e tem um que eu gosto muito de reforçar, buscar conhecimento. Se você está chegando agora e não assistiu, foi uma das coisas que a gente disse aqui, o que os profissionais do nosso segmento precisam estar preparados o tempo todo. Sim. Buscar conhecimento e seriedade. Então, naturalmente, se você está buscando conhecimento, principalmente na área de segurança eletrônica, você é uma pessoa séria, porque você precisa conhecer para poder entregar esse resultado para o seu cliente. Sem dúvida. Né? É até bom entregar informação para quem está começando na área. Normalmente a galera que começa na área vem muito empolgado. Sim. E na nossa área tem muito cliente experiente, cliente negociador. Sim. E aí o que a pessoa faz? Ela não acompanha o preço de mercado. Ela está cavando um buraco, ela começa a subir 1, 2, 3 degraus, só que os degraus dela vai acabar ali na frente. E aí ela fica no precipício. Porque é onde a pessoa vai lá no papo do negociador. Tem cliente que é inteligente, vou falar assim, os caras negociam mesmo. Sim. Então, por exemplo, tem cliente que está com um contrato lá de R$1.000 lá dentro, chegou um cara novo no mercado, o cara começou a trabalhar bem, só que esse cara, ele começou a executar bem o serviço. Só que ele não se inteirou na questão de valores, na questão de entender como que é o mercado, quanto que custa isso, quanto que custa para instalar um portão, quanto que custa para instalar a câmera, sim, quanto que eu posso oferecer de margem no produto. É onde o cara entra e cai na conversa, onde o cliente coloca o preço no trabalho dele. Aí o cliente chega, tá pagando 1.000, preço de mercado certinho, o cliente fala bem assim, fulano tá me cobrando 200. Só que eu recebi uma proposta de 250 e recebi uma outra proposta de 199. Você cobre? Aí o camarada chega naquele cliente que tá pagando 1.000 e fala bem assim, eu cubro. E coloca um valor menor ainda. Aí ele pega aquele cliente, começa a trabalhar legal lá dentro daquele cliente. E aí daqui a pouco ele pega um outro pelo mesmo preço, o outro pelo mesmo preço, o outro pelo mesmo preço. 1, 2, 3, 4 ele consegue atender. Só que ele começa a ver que ele não está conseguindo nem fazer a feira de casa. E aí muitas vezes na cabeça desse cara peraí, eu estou atendendo poucos clientes. Ele nunca pensa que ele está cobrando errado. Ele pensa, opa, eu estou atendendo poucos clientes, eu preciso de mais. É onde o cara transforma de 4 para 8, daqui a pouco está em 8 na mesma situação. Aumentou o deslocamento, aumentou o gasto de combustível, aumentou a alimentação, porque sente mais fome, dependendo da quantidade da demanda ele tem que colocar ajudante, e aí nunca sobra nada para aquela pessoa. Sim. E aí ao invés dele parar e raciocinar, o que eu estou fazendo de errado? Deixa eu perguntar para alguém experiente, que o segredo é não ter vergonha, perguntar para alguém experiente. Se você quer entrar no mercado, não entra para sujar o mercado, né? É a mensagem. Entra, procura alguém experiente, olha, eu estou entrando no mercado, já estou trabalhando assim e tal. Por exemplo, eu mesmo, eu falo aberto, eu ajudo a fortalecer
quem é meu concorrente. Porque foi como o Átila deixou o ditado, que a concorrência forte deixa o outro forte. Então se o cara vem, quanto que você cobra? Não, eu cobro tanto. Eu cobro quanto que fulano cobra? Não, fulano cobra tanto. Essa é a baliza do mercado. Porque se você entrar por baixo do que isso, o que vai acontecer, hein, Átila? É engraçado que quando o Isaac falou, você cobre, né? O cliente fez contato comigo e falou, tô com um orçamento aqui da empresa e tal, você cobre? Eu falei, claro que eu cubro. Cobrir não é por cima? Então, eu cubro por cima. Cobrar mais um pouquinho. Porque quando eu chego na negociação com o cliente, eu tenho umas perguntas chaves, vou explicar para vocês aqui agora, né? Uma delas é como o senhor chegou até a gente? Qual é o seu objetivo? Isso é importante a gente entrevistar o cliente. Sim. Né? Qual é a sua dor? E aí, com isso, muitos clientes é porque eu quero reduzir meu custo. Então, eu já falo desse jeito, eu já olho no olho do cliente e digo assim, cliente, eu tenho pavor de saber que a minha empresa foi escolhida porque ficou mais barato do que o do concorrente. Pelo amor de Deus, não vou te fazer proposta pensando em ficar mais barato. Se por acaso ficar mais barato, porque com base nos meus custos operacionais eu tenho uma tabela que eu cobro, igual eu cobro para atender, eu digo assim, igual eu cobro como eu atendo o prédio do juiz e o do faxineiro do juiz, tá? Porque a gente que atende condomínios também tem muito assim, mas aqui é que mora fulano. Peraí, padronização. Sim. Só existe um jeito de eu atender o prédio do faxineiro do juiz. Pior, se eu quiser. Então, se eu tenho padronizações, todos serão bem atendidos. Então, quando você tem um negócio e você tem custo operacional, quanto eu gasto para dar manutenção no motor do prédio do faxineiro do juiz? E quanto eu gasto para dar manutenção no prédio do juiz? Se você gasta o mesmo, você não tem que cobrar do cliente pela cara. Lógico. Então, é o custo operacional. E com isso você vai entregar um resultado para aquele cliente ali. E aí começa a ficar essa discrepância, a pessoa às vezes quer cobrar de um cliente, porque, esse é rico. Sim, acontece muito isso. Bastante. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Porque de um você cobra de um jeito, de outro você cobra de outro, porque esse cara você atende melhor, porque esse você atende pior. E aí a gente volta de novo lá no segundo ponto que você falou, que é a seriedade. Sim. Porque se você tem padronização e trata as pessoas iguais, né? Sim. Então você vai ter uma padronização do seu processo. A gente vê grandes empresas assim. Se você for no McDonald's nos Estados Unidos, você for no Brasil, você for em outro, você vai ter o mesmo lanche. Padronização. O que vai mudar de preço de um lugar para o outro? Às vezes a moeda, às vezes a inflação. E aí com isso você vai ter esse ajuste ali de preço. Né? E a questão do conhecimento que nós falamos lá é muito importante, né? A gente está aqui nesse podcast falando também para os profissionais de segurança, né? E tudo mais. É muito importante a gente saber que nós trabalhamos no mercado onde envolve serviço, né? Não é só a venda de produto. A gente vende o serviço junto com o produto, né? Então a gente cansa de ouvir isso, eu canso de repetir as mesmas coisas. Meu cliente viu no Mercado Livre ou na internet o preço mais barato do que o produto que eu estou vendendo para ele, né? Então, isso às vezes dói um pouco. Por quê? E eu comento isso sempre que eu tenho chance de estar falando ali para o pessoal, né? Cara, você está vendendo um serviço, uma solução, você não está vendendo o produto. Então eu sempre digo, olha, se você tem a chance de não cobrar individualmente os equipamentos, no teu orçamento, você não individualizar os preços, é o melhor cenário para você poder dizer para ele que aquilo ali compõe um serviço que vai fazer com que a dor daquele cliente seja eliminada. Então é um serviço que você está vendendo. Se o cliente vai te dizer, olha, eu vi na internet uma câmera custa mais barato do que você está me cobrando. Sim, mas essa câmera que eu vou instalar, ela vai resolver a sua dor. Foi o que o Isaac falou um pouco mais cedo. Os equipamentos hoje você tem, por exemplo, para fazer uma configuração de cruzamento de linha, de área de intrusão, que é algo hoje que é simples, qualquer equipamento mais banal já tem essa solução. Então, às vezes, a internet oferece um CFTV por X reais e você vai querer competir com aquele preço com o teu cliente. Só que se você tivesse um pouquinho mais de conhecimento, você poderia dizer, olha, além dessa solução que você está buscando ali, eu vou fazer com que o teu equipamento te dê um alarme toda vez que alguém cruzar um determinado setor da tua empresa aí que seja vital para a sua segurança. Isso aí eu não vou precisar adquirir mais um equipamento ou botar mais uma tecnologia no cliente. Eu simplesmente vou clicar ali no menu, vou acrescentar uma configuração.
Então, eu acho que o nosso mercado precisa entender que a gente precisa trabalhar com seriedade, a gente precisa buscar a dor do cliente e precisa conhecer os produtos profundamente para poder oferecer a solução para o cliente. E às vezes um DVR, falando de CFTV, um DVR simples, você consegue eliminar a dor do cliente num determinado momento. E saber orientar o cliente, né? Eu vou te contar uma experiência, inclusive, o nosso volume de vendas aumentou a partir do momento que a gente tomou um posicionamento. Cliente, se você quiser comprar fora, sinta-se à vontade, mas vamos justificar. Sim. Primeiro, eu percebo que tem orçamentos que a pessoa faz, como você disse. Tem como você não individualizar? Aí a pessoa coloca um preço para o cliente. Quando o cliente decide comprar de fora, ela vai lá e aumenta a mão de obra. Pera aí. Se o seu custo de mão de obra é X para instalar você vendendo, também tem que ser X o cliente comprando fora. Porque você está cobrando a sua mão de obra, né? Primeiro, aí você padronizou aquilo ali para o cliente. Porém, o que hoje eu pratico, explico para o cliente é o seguinte: cliente, olha, não tem problema você comprar fora. Porque às vezes se eu obrigar o cliente a comprar comigo, eu vou perder o cliente no geral, inclusive a mão de obra. Só que eu vou te explicar as vantagens de quando você adquire esse produto comigo. Primeiro, se você compra comigo esse produto der um problema, vai ficar muito mais fácil resolver o seu problema e buscar a garantia. Uma outra situação são as pegadinhas que tem na internet. Então, por muito tempo a gente atuando com grandes fabricantes também, fomos contratados para fazer inspeções por grandes fabricantes, onde o cliente comprou um produto na internet, né? E ele abriu uma reclamação. Então nós fomos contratados para fazer ali uma inspeção e passar um relatório. Então o cliente comprou marca X, fomos lá fazer a inspeção. Todas as câmeras tinham o mesmo número de série. As câmeras eram falsas. Então ela não tinha ali o mesmo resultado. Uma outra situação é simples, quando você vai buscar lá na internet, de gravador, CFTV, que é o comum que o público, principalmente o público home, busca. Então vai lá, kit CFTV marca X. Mas aí você vai ver que você tem um gravador daquela marca, mas o HD não é e as câmeras não são. E quando o cliente compra, o gravador às vezes realmente é o gravador da marca, mas os outros itens não são. São produtos. E aí ele cai nessa pegadinha e pensa que comprou o produto real, né? E aí, quando a gente ainda falando sobre CFTV, como você sabe, existe um gravador, um HD para um computador e um HD para um sistema CFTV. Aí você tem um HD para um computador, que eu trabalho aqui, finalizo, fecho a tampa do computador, desligo, pronto. Agora um gravador, a partir do momento que eu ligo ele agora, quando que eu vou desligar ele? Nunca. Você não se desliga um gravador. Então quando você traz isso, você tem todo esse conhecimento, explica para o cliente, com certeza, por mais que às vezes o cliente vai achar esse produto mais barato na internet, mas junto com todo esse conhecimento agregado, essa tranquilidade, o cliente quer segurança para não perder dinheiro. Será que ele vai arriscar? Então, se isso for levado da maneira correta, o cliente vai ter um ou outro. E aí, ainda dentro desse tema, eu queria deixar com outra experiência, inclusive junto com o Isaac aqui, que é o seguinte: cliente, olha, você está livre para comprar o produto. E se você comprar o produto errado, e eu vir aqui fazer a instalação, isso me gerar um retrabalho, você entende que eu vou ter que te cobrar um custo adicional por conta do retrabalho? E aí a gente teve uma experiência um tempo atrás, no caso de um cliente, que um produto simples, uma bateria da central de alarme. Então o cliente comprou na internet. Nós estamos em 2023. Quando a equipe chegou lá para trocar a bateria, que ano que era a bateria, Isaac? 2019. 2019. A gente sabe que o produto tem data de validade. A bateria nem carga tinha. Então o produto realmente estava mais barato. Cliente, olha, viemos te atender. A bateria sua. O senhor já comprou um produto velho, tá? E visualmente parece ter novo, mas tem um código em cima que você identifica o nome. E aí o que o cliente fez? Não, então me fornece o produto. Ou seja, aí com isso ele teve o custo, né, inclusive da gente ter que fornecer o produto, ele gastou 2 vezes um custo adicional, porque agora a gente tem que voltar para buscar a bateria que eu vim aqui instalar o seu produto. Sim. Né? Então uma dica que eu dou para os instaladores é o seguinte: olha, cliente, não tem problema você comprar fora, mas só entende que se eu tiver que ter um retrabalho, eu devo te cobrar, porque você vai me fazer vir aqui de novo, gastar mais combustível, tudo bem? Pronto. Alinhou. Então, alinhou. Né? Alinhamento literalmente de expectativa.
E aí se o cliente vai buscar fora, que ele não quer tomar prejuízo. Se ele comprar errado, né? Então acho que essa é uma dica interessante para você, instalador que está nos assistindo, e para você, cliente que está nos assistindo, porque como o Isaac disse, o objetivo desse podcast também é trazer uma linguagem informal de forma que o cliente que esteja assistindo, ele também consiga entender. É verdade. Né? Sim. E ele saber, cuidado para você não tomar prejuízo. A gente teve caso também conosco, tá ali, a maioria dos clientes hoje, só que na vez que o cliente percebe que ele comprou uma vez o produto errado, depois ele tem uma dor de cabeça que ele fala assim, quer saber? Não quero sofrer com isso mais não. Isso. Então a gente tem casos de cliente comprar lá um cabo cristal pro elevador. E o cabo chegar podre, e você consegue ver por fora que ele tá tudo verde, né? Então, cliente, você comprou um produto que não tem ali, estão desovando esse estoque, talvez esse produto no estoque de alguém passou por uma enchente, né? Realmente é o produto. Mas e agora? Você está precisando agora. Agora você vai botar no correio, vai devolver, você vai ficar com o seu elevador sem câmera quanto tempo? E os moradores estão ali. Tá sem câmera, tá acontecendo alguma coisa. A responsabilidade é dele, né? O síndico é que assume a responsabilidade. Exatamente. Eu recebi um vídeo, tava até olhando aqui, mas eu fiz a limpeza da galeria. Eu recebi um vídeo na semana retrasada, que era uma máquina, uma impressora, e colocando o nome exatamente igual de uma câmera que eu já referência no mercado. Então ela estava etiquetando essa câmera na mesma forma da câmera que vem do fabricante. Então várias câmeras brancas, sem marcas nenhuma, porque as câmeras são muito parecidas, né? Então várias câmeras brancas, e aí a impressora só colocando a marca. Então, produtos que vêm a preço de banana, que a galera compra, ou até de carga roubada. Então, e aí eles colocam a marca que eles querem e vendem na internet. Nós visitamos uma fábrica, uma montadora, na verdade, em Santa Rita do Sapucaí. Então a gente passou lá e lá tem grandes fábricas, né? Do segmento de segurança eletrônica. E é como se fosse o Vale do Silício brasileiro, lá é conhecido assim, né? Sim. E dentro desse giro que a gente fez por lá, tava tendo uma feira também de tecnologia, né? Visitamos algumas fábricas meio que fundo de quintal também, né? E tinha uma lá com uma linha de produção toda, tipo assim, bem bagunçado mesmo, assim, mas vamos lá. E lá, o cara fazia câmera na marca que você quisesse. Caramba. Então ele tinha uma coisa assim, que ele vinha, as caixas, os cases de plástico, o CCD e tal. Quando chegava aqui tinha uma máquina que tinha tipo uma espuma, e ele pisava, ela descia e carimbava a câmera ali. Você poderia montar sua marca, você poderia também clonar qualquer marca. Eu tô falando isso de Brasil, gente, Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas. Sim. Então, e reproduz o produto idêntico, né? E aí é na hora que essa informação aqui agora vai para o consumidor final tomar esse cuidado, porque aquele tênis daquela marca famosa que você usa, muitas vezes você vai achar esse produto pirata, a bolsa da marca que sei lá quanto, você vai achar, é tão simples, e você olha assim visualmente, é tão idêntico, né? Sim. Mas claro que não vai ter ali a mesma durabilidade. Então será que não estão falsificando hoje até carro? E, por exemplo, a gente encontrou na semana passada com o Valnei em São Paulo, né? E a gente vai direto na fonte. Então a gente vai direto lá. A gente estava no stand da Hikvision, né? Junto com o Valnei lá. Então a gente vai direto na fonte, vai em quem fornece o produto, né? Que é a fábrica que vai entregar para o Valnei, que o Valnei vai distribuir para a gente. Então, o nosso produto ele tem uma garantia da fábrica ali, onde todos os procedimentos vão funcionar da forma correta. Só que pode acontecer de você comprar um produto lá fora, o meu produto também é da mesma marca, meu produto é esse, meu produto é aquilo. Na hora de você conseguir a garantia, você não consegue a garantia, o vendedor some. Eles criam um problema quando você manda o produto de volta, o produto veio arranhado, não podemos dar garantia. E muitas vezes o produto nem foi arranhado para lá porque você comprou pela internet. E aí você acaba perdendo o seu dinheiro em um investimento em um produto que às vezes nem da mesma marca era. Era um produto que simplesmente chegou e não funcionou. E você acabou perdendo seu dinheiro. Então aqui hoje, nós conversamos com vocês, nós somos uma empresa séria, uma empresa que vai atrás de referência, uma empresa que trabalha com o Valnei. E o Valnei é uma outra pessoa muito séria. Então quando a gente vai para eventos, a gente se encontra no evento, o Valnei
ele traz também eventos direto com o distribuidor que vem aqui representar o produto aqui e nos apresentar sempre novas soluções. E sempre que a gente precisa, a gente pode confiar. A gente vai lá, leva o produto, mostra o produto. Se tem algum problema no produto em garantia, troca o produto, resolve o problema na hora ali sem dor de cabeça para o cliente. Então muitas vezes a pessoa, quando o preço for assim, muito diferente do que costuma acontecer, pode desconfiar. E outra, a tranquilidade que a gente vai te dar se você tem um problema, a gente vai lá resolver esse problema. Então, o produto veio com algum problema de fábrica, pode acontecer. A gente vai pegar o produto e vai tratar ali na hora para você. Agora comprou na internet, você vai mandar de volta? Deus sabe o que vai acontecer, né, não, Valnei? Valnei, falando ainda sobre o que o Isaac está dizendo, agora vamos falar de uma indústria, vamos falar de uma grande empresa e aquele cliente precisa de uma solução. Tá. E ele sabe que ele precisa de uma solução, mas ele não sabe quais produtos utilizar ali. Certo. E como que nós podemos ajudar esse cliente envolvendo integrador, neste caso a Froistek, e quando eu digo a Froistek eu estou dizendo também pode ser você, integrador que esteja nos assistindo aqui agora, como que você enxergou ali aquela necessidade do cliente e junto com o distribuidor vai desenvolver algo junto, um projeto para aquele cliente, como que você consegue ajudar que de certa forma que vai ser ajudado tanto o integrador como também o cliente lá na ponta que ele vai ter a solução dele. Sem dúvida. O que a gente montou, né? Nós criamos um segmento, uma área da empresa para fazer projeto, para desenhar projeto, para desenvolver o projeto junto com o integrador e com o cliente final. Então nós temos desde técnicos de pré-venda para poder entender a dor do cliente e descobrir junto com o integrador qual o melhor equipamento para aquela solução, até a equipe que a gente chama de prova de conceito, né? Que consegue, junto ao integrador e ao cliente final, fazer a prova de conceito para o cliente final poder ficar seguro, né, do produto que ele vai colocar lá na empresa ou no condomínio dele. Normalmente a gente faz isso através de registros de oportunidade, né? Então a gente pede ali uma série de dados daquele negócio, faz o registro daquele projeto, protege o integrador em relação àquela solução e recebe inclusive apoio dos fabricantes para isso, né? Então até na questão de treinamento, um produto novo, uma tecnologia que ainda não foi implantada, a gente consegue a 4 mãos ali junto com o integrador e muitas vezes também junto com o cliente final desenhar o projeto. Então o que a gente propõe nessa reunião inicial entender qual é o cenário do cliente para a gente poder desenhar os produtos que vão compor essa solução, né, do cliente. A partir dali a gente monta o orçamento junto com o integrador e o integrador apresenta esse projeto para o cliente. O cliente gostou do preço, está dentro do orçamento que ele precisa, mas ele precisa fazer uma prova de conceito, ele precisa entender se aquele produto realmente vai funcionar. A Froistek vai fazer contato conosco, né? Nós vamos pegar o equipamento, vamos colocar lá no cliente e vamos fazer a prova de conceito. O cliente aprovou a prova de conceito, é feita a venda e o integrador faz a comercialização. Explica mais para mim o que seria essa prova de conceito, como que funciona essa prova de conceito? Vamos lá, a gente fez a primeira reunião, identificamos os equipamentos e a solução que o cliente está precisando, tá? Beleza, então nós vamos lá, a gente desenhou a solução, criou o orçamento e disse para o cliente, olha, para resolver essa sua solução são esses equipamentos aqui e o custo é esse. Ok, está dentro do meu orçamento, era mais ou menos isso que eu previa gastar, eu vou fazer esse investimento. Só que tem um detalhe, muitas vezes eu vou investir 100, 200, 300 mil reais ou mais. Então eu preciso ter convicção de que aquela solução vai resolver o meu problema de fato. Você pode deixar um equipamento aqui na minha empresa, justamente no local onde está ali o setor da minha dor, durante uma semana, 15 dias, para eu poder verificar se o equipamento vai suprir a minha necessidade? Aí entra a prova de conceito. A gente vai pegar o equipamento junto com vocês da Froistek, vamos levar lá no cliente, vamos fazer uma instalação. Obviamente que essa instalação não é uma instalação finalizada, né? Uma instalação ali só para o equipamento ser ligado, e a gente coloca o equipamento funcionando durante uma semana, 15 dias, para ele ver aquilo em funcionamento. Então o cliente, combinado com o integrador, diz, olha, se o equipamento ficar aqui funcionando 15 dias e resolver a minha dor, a gente está com o negócio fechado. Então você está me dizendo que esse empresário que está nos assistindo agora,
ele quer fazer algo na empresa dele, ele precisa resolver um problema, ele não sabe a relação de equipamento que ele vai precisar, então ele pode chegar a Froistec, essa é a minha dor, esse é meu problema. A Froistec pode procurar o Valnei e através disso, junto nesse trabalho, há mais do que 4 mãos, há 6, 8 mãos, envolvendo Froistec, distribuição, fabricante, nós vamos conseguir, dessa forma, apresentar para o cliente, instalar o produto lá, para ele sentir o produto funcionando e o cliente tendo garantia, ele não precisa nem pagar antes dentro de um projeto como esse. Não. Né? O que ele precisa é entender se que a solução que você está oferecendo para ele está dentro do orçamento dele. Isso é fundamental. Que ele não vai fazer a gente perder o nosso tempo, e nem o dele. Nem o dele, para poder instalar lá uma solução. Então ele já sabe qual é a ordem de grandeza desse investimento se der certo. Para não fazer a gente lá instalar um produto que ele já sabe que ele não vai ter nem condições de comprar. Exato. É a mesma coisa você me levar numa concessionária para rodar com uma Porsche, né? Não, mas aí eu sei que você pode, pô. Com certeza. Aí vem contar mentira aqui não. Você não vem contar mentira aqui não. Com certeza eu vou gostar de andar na Porsche. É mais ou menos a mesma coisa. A gente precisa chegar para o cliente, explicar para ele qual é a solução e ele dizendo, olha, ok, é como se fosse assim, olha, eu vou pagar, tá dentro do meu orçamento, bota para funcionar que eu assino o cheque ou eu te passo o cartão. Não tem que ter um compromisso, né? Não funcionou. Então não funcionou. Infelizmente não vamos ter que tirar o produto e pronto. Mas e aí isso é um detalhe importante, tá? Então não funcionou, é bom para o cliente, é bom não, né? A gente percebe que não funcionou para o cliente e é bom para nós todos, para a cadeia inteira. Ok, não é isso que ele quer. A gente precisa agora especificar um outro equipamento, que isso não resolveu a situação dele. Vamos atrás da solução. Então vamos atrás da solução e vamos voltar com a nova prova de conceito. A Conecta Brasil, né, que é a empresa que eu faço a gestão hoje, ela está totalmente preparada para projeto. Inclusive nós criamos um programa, né, nós chamamos esse programa de Connects, né, então alguns clientes aqui do Estado do Espírito Santo, a gente tem a honra de ter vocês também nesse programa, a gente chama de conectado, né, são clientes conectados, né. Então a gente criou esse programa para justamente intensificar essa possibilidade de proximidade com o integrador e, através de vocês, também com o cliente final. Então a ideia nossa é mapear a dor do cliente, especificar os produtos, oferecer o orçamento, fazer a prova de conceito, todo mundo satisfeito, todo mundo compreendeu a solução, fechamos o negócio. E o que o Isaac falou é verdade. No nosso segmento é muito importante o pós-venda. Então, uma das coisas que a gente dá muita ênfase é o pós-venda. É entender o produto, é trocar por garantia expressa. Vocês, como clientes conectados, vocês sabem que nós oferecemos a troca expressa para todos os equipamentos que a gente comercializa. Então, existe um acordo entre nós que permite isso. Então, isso é algo que é importantíssimo ser oferecido na hora da venda para o cliente final, que além da garantia que vocês dão, que eu sei que dão também, vocês têm o respaldo do distribuidor e do fabricante, alguns deles, né, também dão esse benefício da troca expressa. Então, isso faz parte também da boa escolha do cliente final. Então, o cliente final que está nos ouvindo hoje, né, eu gostaria de que vocês tivessem a preocupação de selecionar a empresa que está preparada para atendê-lo. Isso é muito fácil hoje através da prova social que eu mencionei anteriormente. Qualquer local aqui da Grande Vitória, você vai ver ali o símbolo da Froistec, você vai ter a oportunidade de, olha, eu quero falar com o síndico, eu quero falar com o diretor, quem é essa empresa. Então é muito fácil de você saber se a empresa é idônea, se o serviço é muito bem feito. A partir dali, você, na minha opinião, acho que você precisa contratar o integrador que vai lhe dar a solução. Não importa se você está vendendo para ele um sensor que custa R$100, que na internet está 70. Isso não é a solução dele. A solução dele são os profissionais do Isaac fazendo a instalação, configurando a central, botando a central para funcionar do jeito que o cliente quer, Exato. Dando a solução que ele quer. Porque vocês comprar uma central pela internet ou comprar um circuito fechado de TV pela internet, você vai ligar ele na tomada, se você tiver um mínimo de conhecimento de tecnologia, você vai fazer ele funcionar. Você vai botar ele para gravar. Muitos deles até já vêm configurados para gravar por movimento. Então realmente é algo simples. Só que a maioria das soluções que estão escondidas ali dentro do menu está no nosso conhecimento de 20 anos, de 10 anos que vocês têm.
Então, contratar o profissional é a coisa mais correta a se fazer no ramo de segurança eletrônica. Se você quer uma solução de segurança que resolva as suas dores, que trabalhe de forma inteligente, a gente está vivendo no mundo tecnológico, então é impossível você não interagir com a tecnologia para você receber avisos automáticos, para você saber a hora que alguém entrou num determinado setor da sua empresa, do seu condomínio, se alguém pulou para a piscina fora do horário, se abriram a porta do bicicletário de forma irregular e você receber aquilo ali automaticamente no teu smartphone. Então, a contratação do profissional que tenha pré-venda através das provas de conceito, que tenha pós-venda através da troca expressa, que tenha conhecimento técnico para dar a solução, cara, não tem por que você ficar na internet conjecturando um preço um pouco mais barato, você vai fazer uma economia e na verdade, como eu falei antes, o que vale aí é a solução. Então, se eu pudesse dar algum conselho, né, para o cliente final, ele entender o contexto do cenário. Quem vai instalar, quem é que vai me resolver o problema se eu tiver depois, quem é que vai especificar antes, e a partir dali você vai ter uma segurança bem empregada e a solução feita de ponta a cabeça, né, do início até o fim. Que possa dar essa consultoria para o cliente também, né? Sim. E então, dentro desse tema que a gente falou aqui, da prova de conceito, você, empresário, já sabe agora, tá com um projeto na sua empresa, tá com uma ideia, tá com um problema, uma dor, algo que precisa ser resolvido, pode nos procurar. Nós, juntamente com os nossos distribuidores, está aqui o Valnei hoje representando a Conecta Brasil, uma grande distribuidora também. Nós juntos vamos visitá-los, vamos desenvolver o seu projeto. Você vai ter a noção de ordem de grandeza. Através dessa ordem de grandeza ali, e você concordando, se funcionar eu pago. Isso. Né? É simples assim. Por aí. Simples assim. Tem um problema, tem uma dor, quero resolver, quero testar. Se funcionar, eu pago. Nós vamos lá, juntamente com os distribuidores, fabricantes, vamos instalar e se funcionar, você vai pagar, a gente vai ficar todo mundo feliz e com essa garantia de ter um pós-atendimento, né? Podendo ter uma troca expressa, algo mais ágil para resolver. Afinal de contas, a gente sabe que principalmente quando a gente vai partir para soluções corporativas, um dia de uma solução sem funcionar pode impactar no faturamento dessa empresa, que é muito superior o valor daquele equipamento. Então a gente tem que pensar muito também no bolso do cliente. Afinal de contas, é ele que nos paga, né? A seriedade para os dois lados, né? A empresa sendo séria com o cliente, né? E o cliente tendo essa troca com a empresa também. Criar ali um ambiente de confiança, porque também se a empresa vai chamar, se funcionar eu pago. E aí você vai lá, faz tudo aquele trabalho, e no final, deixa mais pra frente. Mas aí, quando a gente, como o Valnei falou, dentro dessa prova de conceito, nós vamos já vem ciente. Apresentar para o cliente uma ordem de grandeza, o cliente concorda, a partir do momento que ele concorda, ele vai estar assumindo ali um compromisso, né? Que caso, não é qualquer um vai que dar um despertinho, porque existe um documento, né? Nós estamos ali formalizando dentro de uma seriedade que a gente está vendo por dentro. Primeiro, eu gostei muito dos temas que o Valnei trouxe, que ele falou só duas coisas muito simples para a gente introduzir esse programa. Conhecimento e seriedade, é simples assim, reto, né? Sim. Então, cliente, eu tenho conhecimento, eu sou sério, vou trazer aqui o fabricante, distribuidor, vamos trabalhar o seu projeto. Ó, com o que o senhor precisa aqui, o senhor já tem um orçamento, vai custar 100 mil reais. Resolve o seu problema, se eu resolver o seu problema por 100 mil reais, o senhor paga? Não, ficamos por aqui. Se eu resolver o seu problema por 100 mil reais, o senhor paga? Pago. Então tá. Então assina o documento aqui, tá? Garantindo que não, porque nós sabemos se funciona ou não. E essa transparência... A venda tá feita. Né? É isso aí. Essa transparência que você falou também de levantar o custo para o cliente antes mesmo da aplicação, também já vai te dar uma informação ali se o cliente está disposto a pagar ou não. Exatamente. Entendeu? Então se o cliente se mostrar disposto a pagar, aí você toca o pau, você vai e faz a POC lá, faz o registro de oportunidade, executa. E a brincadeira do porte que eu falei, entendeu? E tá aí mais algo que o cliente, ele não vai achar isso assim na internet. Ele vai precisar, né, de um especialista que vai dizer o que ele precisa. E tá aí, ô Valnei, algo interessante ainda, antes da gente fechar esse podcast, cara, que é
para os profissionais se valorizarem, trabalharem o registro de projeto, trabalharem esse conhecimento, né? E quando for algo menor, o capital intelectual monetizar isso de alguma forma. Então eu digo hoje para você uma forma que a gente pratica. Primeiro, cliente nosso, a gente faz questão que venha aqui conhecer a nossa sede. Eu digo que o cliente de seguro, que quer ter segurança, ele precisa conhecer quem ele está contratando. Sim. Onde é a empresa que cuida da sua segurança? Qual estrutura ela tem? Ela tem condição de te indenizar caso aconteça alguma coisa? Porque se você está investindo em segurança, é porque você não quer tomar prejuízo. Sem dúvida. Exato. Os funcionários dessa empresa SLT, essa empresa cumpre um programa de saúde ocupacional. Se esse cara se acidentar aí dentro, é você que vai pagar essa indenização? Afinal de contas, o contratante é corresponsável. Sim. Então já começa por aí essa questão de segurança, não é só no equipamento, mas no contexto geral. Verdade. Pronto. Boa. Então tem que tomar muito esse cuidado com essa questão da contratação. E é por isso que a gente começou a introduzir no mercado algo inédito aqui no estado, e em muitos outros estados eu conheço o mercado a nível nacional, que é você começar a oferecer treinamentos que não sejam somente técnicos. Então você esteve conosco lá, o Isaac também. A gente fez recentemente treinamento de recursos humanos para poder, não é orientar, né, mas ali estar do lado, parceiro, trocar ideias, né, com vocês, para pensar na mão de obra, né, nos colaboradores que nos ajudam muito nesse nosso processo. A humanização desse processo. A humanização do processo. A gente trouxe uma empresa de marketing digital para poder trazer para vocês a possibilidade da comercialização do projeto das empresas, né, e dos produtos através da internet. A gente muito breve vai trazer treinamento voltado para a questão tributária, questão financeira, formação de preço, porque a nossa ideia é fazer com que o mercado se torne sério. Você falou um negócio, cara, fantástico. Quanto mais forte é o mercado, mais eu me fortifico. Eu não preciso ser forte e tornar o mercado fraco. O mercado forte é bom, porque eu também sou forte. Sim. Eu quero estar junto com ele. Então, essa percepção da seriedade, da idoneidade do produto, homologação, acabar com aquela coisa do cliente que muita gente fala assim, quanto é que você cobra para instalar essa câmerazinha aqui? Pô, você vai me cobrar isso tudo para instalar esse sensorzinho, né? Não, sensorzinho não, eu estou colocando o equipamento que vai resolver seu problema, né? Que vai acabar com a sua preocupação. Então, o que a gente quer é ter várias Frostechs a nível nacional. Porque vocês, não é porque eu estou aqui não, eu conheço vocês já desde a época que eu trabalhava na indústria, né? A gente percebe o trabalho de vocês que é diferenciado e está bem dentro dessa seriedade que eu mencionei lá atrás, do conhecimento e da seriedade. Né? E isso vem, você não precisa ter a estrutura que a Frostech tem hoje não, tá? Vocês começaram, como você mesmo falou, do nada, né? E essa seriedade, ela não nasceu agora com a empresa, com a estrutura, é verdade, tenho certeza. É verdade. Ela nasceu lá atrás, né? Quando você estava lidando com o primeiro cliente. Isso. Provavelmente, eu não vivi essa época, mas pelo que eu conheço de vocês, certamente tinha seriedade ali. E isso é que faz você ter 10, ter 20, ter 30 anos. Fideliza, a gente anda pelo mercado, eu conheço o mercado do Sudeste, eu conheço muito bem. Então você vai para as regiões, quando você chega lá, você encontra as mesmas empresas boas que você encontrou há 15 anos atrás. Você encontra, às vezes, a pessoa ali já com cabelo branco, já meio envelhecido, mas a empresa dele cada vez crescendo mais. E aí você vai conversar com eles assim, cara, olha só, é o que você falou, eu tenho meu custo, eu tenho meu preço, eu tenho minha qualidade, eu dou um excelente pós-venda, eu prezo pelo meu cliente e por isso eu estou aqui. Passa umas crises, que o Brasil tem essas doideiras aí, de vez em quando tem umas crises, mas essas crises vão e essas empresas vão ficando. Quem não se valoriza, quem não é sério, quem não tem conhecimento, fica pelo caminho, cara. Isso que você falou sobre se valorizar e posicionar, né? Então, eu vejo muito, eu vi isso acontecendo muito nas empresas de segurança, principalmente na parte de portaria remota, portaria autônoma e dentre outras, onde alguns clientes chegaram a perder credibilidade da solução. Sim. E aí, uma informação que eu compartilharia com todos os empresários desse segmento, seja quem já está há tempo na área, ou seja, quem vai começar, porque às vezes você vê a empresa tá entrando o cliente por aqui, tá saindo por aqui. Só que esse cliente que tá saindo por aqui, ele tá saindo com nível de insatisfação, mas que talvez
a empresa permitiu. E uma forma que a gente atua hoje é o seguinte, olha, existe uma brecha de segurança aqui. Cliente, você precisa fazer. Cliente, não, mas é porque eu quero economizar. Bom, ele não vai ser meu cliente. Então, nesse ponto, eu estou me protegendo, porque não adianta você, às vezes, uma empresa não investe em marketing. Você não vai lá, às vezes, paga uma propaganda numa televisão, você não paga uma propaganda, você não está investindo dinheiro ali. É dinheiro que está entrando de algum cliente e você está colocando ali. Então, aquele dinheiro que entra de um cliente que vai fazer uma propaganda negativa, é melhor que não entre. E eu percebo que, para negociar com alguns clientes, e eu cuido desse setor da parte comercial da empresa, onde o cliente muitas vezes ele vem falando mal de alguma outra empresa, e tá aí agora mais uma dica que eu falo para vocês. Quando o cliente vem falando mal de alguma empresa, eu já tenho um gatilho direto para ele. Eu olho dentro do olho do cliente assim, olha, o senhor não precisa falar mal da empresa que te atende, que eu vou descobrir depois que eu entrar. Porque primeiro eu vou te passar uma proposta com uma solução de segurança. Então, se o senhor vir pedindo para tirar coisa, desse jeito, que eu já deixo muito claro, tá? E quando eu entrar no seu condomínio, qualquer brecha que eu visualizar e meu time visualizar que precisa ser fechada para garantir mais segurança para o senhor, e se o senhor recusar, vai ser nesse momento que eu vou perceber se a empresa que estava aqui que era ruim ou se era o senhor. Literalmente, eu olho dentro do olho do cliente e falo isso, tá? Claro, por quê? Porque a gente percebe que muitas vezes o cliente fala, não, eu quero fazer, vou trocar de empresa, falar mal e sei lá o quê, e quando você entra, o cliente agora quer te empurrar com a barriga. Então, hoje, nós fazemos isso. Cliente, a gente tem 3 meses para nos adequar. Vamos trabalhar aqui e tal. Tá me empurrando com a barriga? Cliente, tá aqui, rescisão de contrato. Não vou, essa energia que tá aqui agora, eu vou dedicar a um cliente que realmente quer segurança, tá? Então, é melhor que faça isso. Então, uma dica que eu dou para o empreendedor, não tenha medo. Não tenha medo. Tem clientes... Cara, use esse seu tempo para você dar atenção para aquele cliente que realmente quer segurança. Segurança. Tem clientes que eles fecham o contrato e quando eles sentam aqui na mesa, a gente já tem esse prazo, 3 meses para a gente poder avaliar. Ou o cliente faz alguma coisa ou a gente cancela o contrato, né? Aí tem cliente que quando tá beirando 3 meses, ele manda o cancelamento para ele não receber. Porque o que acontece? A gente entra no condomínio com todas as propostas e nos 3 meses que você tá lá dentro do condomínio, isso acontece muito comigo, que eu vou visitar o cliente pessoalmente, aí eu chego lá, o cliente me encontra, ele não sabe que eu sou dono da empresa em grandes partes das vezes, porque o Atila inicia a negociação. Agora vai saber, porque o Isaac vai conduzir o podcast e não vai ter jeito. O cliente vai acabar sabendo que ele é dono da empresa. Aí eu chego em algumas situações, aí chega lá um conselheiro, chega um subsíndico ou o próprio síndico, e aí começa a falar, eu quero ver se vai resolver isso aqui agora, porque a empresa antiga começa a meter o pau na empresa. Que a empresa não resolveu? Olha esse monte de cabo aqui e tal, e a gente fazendo avaliação. Aí, em muitas das situações, o cliente chega para mim e vai reclamar de alguma coisa, e eu falo, já tem orçamento. O senhor aprova lá pra gente que a gente... Quanto o senhor quer que a gente resolve? Quer que eu resolvo pro senhor essa semana ainda. Aprova o orçamento lá. Aí tem condomínio que a gente chega que o orçamento deu, sei lá, 5 mil, 10 mil, mas tem um condomínio que tá tudo zoneado que o orçamento deu 40 pau. Aí o cliente enche a boca pra falar e às vezes eu tô com o orçamento ali na mão. Aí quanto que deu pra resolver isso daí? Aí eu falei, 40 mil pra resolver. Aí tipo assim... A gente dá uma fechada ali e tal. Aí ele já dá uma suspirada. Não, mas então nós vamos conversar. Tá aqui o orçamento. Aí já dá aquela. Tá aqui o orçamento. Eu falo, já tá tudo na mão. Vamos marcar pra gente fazer um alinhamento. Eu vou explicar tudo certinho pra vocês como que funciona. Eu vou explicar o porquê do valor. Eu vou explicar o que tá certo, o que tá errado, o que precisa fazer e tal. E o problema é que vai ser eliminado. E o problema é que vai ser eliminado. Aí a gente chega lá, apresenta todas as propostas. Tem os clientes que fazem. A gente tem cliente com projeto aí executado há mais de 10 anos que não dá problema. Então a gente só vem atualizando ali dentro desses clientes. Porque foi bem planejado, foi bem executado e os clientes são felizes da vida. Só que a gente tem aqueles clientes que eles entram justamente para poder receber as propostas ali para empurrar com a barriga. Eles já sabem, eles já entram aqui sabendo que se não executar em 3 meses, a gente quem vai estar pedindo cancelamento de contrato.
Isso é fantástico, né? Já deixamos isso muito claro no início, tá? E eu tenho o caso, assim, de deixar isso muito claro, chegar pro cliente, emitir a carta de cancelamento do contrato. Quando dá o dia certinho, a gente manda a nossa equipe lá arrancar todos os adesivos, que eu não quero meu adesivo em cliente fazendo propaganda negativa, né? Lógico. E o cliente achar que a gente tá blefando. Sim. E dizer, não, Átila, mas pelo amor de Deus, você tá botando o pé no meu Tá pescoço. doido? Opa, não, cliente, peraí. 3 meses. Não te dei o prazo? Aqui o negócio é sério. E outra, é assim... E aí o cliente, não, então vamos resolver. Mas Não é- assim... Não é que o né? cliente, só para corrigir, não é que o cliente precisa aprovar os 40 mil, os 50 mil. A gente entende que às vezes o cliente ele não vai ter a condição de fazer aquilo de uma vez. Sim. E aí o que a gente costuma fazer com o nosso cliente? Olha só, vamos criar um plano aqui. Isso. Aí ele fala, tá, cria o plano para mim. Não, fala assim, agora você quem vai me dizer. Eu vou te falar aonde eu encontrei as maiores necessidades e a gente vai entrar em um acordo aqui, você vai me falar quais são as suas prioridades. E aí planilha as suas prioridades. Coloque as suas prioridades. Olha, eu preciso resolver isso daqui primeiro, depois eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. E a gente vai diluir isso daí em 2, 3 anos. Isso. Não é nem num prazo tão curto, não é nem fazer na hora. Sim, sim. Aí a gente vai matando aquelas etapas. Ó, matou um, pula para a próxima. Matou outra, já faz o planejamento para a próxima. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de um condomínio que a gente trabalha da seguinte forma. Esse condomínio, ele fica 3 meses juntando a entrada. Depois que ele junta a entrada, a gente executa o serviço e depois da execução do serviço, ele coloca o serviço em mais 3 vezes para ele poder pagar e finalizar o pagamento, ou seja, ele dá a entrada, coloca mais 3 vezes para ele poder fechar o serviço e aí depois que ele executa esse serviço, que ele passa esses 3 vezes, ele já está com o próximo plano engatilhado. Sim. Então a gente entrou nesse condomínio, fez o plano certinho, está funcionando uma maravilha. Inclusive foi uma referência de um projeto que a gente criou o mesmo plano, que lá já é uma associação, deu super certo. Levamos para o condomínio, deu super certo. Então a gente já entrou, já corrigiu os portões. A gente já fez todo o sistema de CFTV do condomínio, a gente já deixou preparado toda a estrutura de Wi-Fi do condomínio, a gente já deixou preparado toda a estrutura de controle de acesso. O próximo plano que está entrando agora lá no condomínio é o plano de refazer todo o sistema de alarme do condomínio e aí ele fez o plano de reestruturar todas as câmeras, só que nesse plano que ele criou não dava para entrar as câmeras dos elevadores, por exemplo, via rádio e o interfone não cabia dentro do projeto. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse plano aqui de trocar as câmeras por câmeras melhores, de melhor tecnologia, e aí depois que a gente pagar a gente faz o orçamento para colocar os interfones e as câmeras do elevador via rádio. Então a gente segura essa parte para levantar esse dinheiro e a gente executar. E o cliente ele é fiel. Ele faz o levantamento, ele chega, ó, fiz o levantamento, pode me mandar o orçamento que a gente vai executar. Executa dentro do plano e tudo dá certo. Ou seja, dentro de um ano, a gente fez tudo isso nesse condomínio, dentro de um ano. Sabe uma informação importante? É o seguinte, nós temos clientes, beleza, você tem que fazer melhoria? Tem. Então, puxa, 40 mil. Cliente, vamos lá, quanto você pode investir por mês? Nós temos um cliente que fala assim, olha, Isso aí. eu consigo investir 3 mil por mês. Eu consigo investir 2 mil por mês. Então nós temos vários clientes que são assim. Tudo bem, cliente, é isso que você tem condições de fazer melhoria? Tudo bem. Dentro desse contrato, dentro desse plano, todo mês a gente vai melhorando de 2.000 em 2.000. Isso. A gente entendeu ali a capacidade do cliente, sabe? Então hoje você troca o gravador, amanhã você lança esse cabo, você vai para não ficar igual obra de prefeitura, onde você primeiro faz asfalto, depois vem a empresa do esgoto cortar e bagunçar a obra. Então, cara, você tem que chegar nesse ponto, você tem que construir uma casa, faz uma boa fundação, contrata um bom arquiteto, um engenheiro. Você tem que fazer um sistema de segurança, tem que começar pela infra, passa pela infra. Lá na frente tem que passar outro cabeamento. Vamos fazendo ali. E sobre o que a gente disse agora, sobre também saber demitir o cliente, e isso é muito importante se a gente está falando de segurança, lá no código, no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: o vendedor, o instalador, o importador, o construtor são responsáveis independente da culpa causada ao cliente. Então veja só, ele disse quem importou, quem vendeu, quem instalou, quem são responsáveis. E aí você agora, instalador, ou eu, integrador, chego agora para dar manutenção nesse sistema. Não fui eu que importei, não fui eu que fabriquei, não fui eu que vendi. Eu vou assumir aquela manutenção. E aí no artigo 14 ele vai dizer assim:
O responsável pela manutenção, ele é responsável independente da culpa por falta de manutenção ou má manutenção ou falta de informação. Então, se eu vejo que existe um sistema de segurança naquele cliente que foi vendido por outro, instalado por outro, fabricado por outro, mas a partir do momento que eu assumo a manutenção, a partir daquele momento eu sou o responsável. Sim. E se eu vejo que tem algo errado, e se eu não informo, se eu não orço para o meu cliente e não apresento, a partir daquele momento, aquilo vai se caracterizar uma omissão. Então, a segurança ela precisa ser muito transparente. Eu digo para os síndicos, administradores, cliente, olha, estou te mandando esse orçamento, isso aqui está em desacordo, isso. Quer uma dica? Apresente para o conselho, apresente para o condomínio, independente se vai aprovar ou não. E deixo claro, a partir do momento que eu estou te entregando este orçamento, eu estou documentando que eu vi a falha e estou te apresentando a solução. Se o senhor não passar essa bola para frente para o conselho e tentar aprovar, agora ela está na sua mão. Se por acaso o condomínio por algum motivo não aprovar, ou o diretor da empresa por algum motivo não aprovar, você está resguardado que você passou esse documento para frente. De preferência, registra em ata ou documenta por e-mail. Eu já estou documentado por e-mail que eu te apresentei esta solução. E aí você tem um prazo de X dias, X meses, aí no caso, para resolver. Do contrário, eu não vou assumir. Do contrário, eu não vou assumir. Sim. Porque a gente está falando de coisa simples, vamos falar de uma coisa muito simples. Uma sinaleira de garagem que Vila Velha tem a lei municipal dela. Vitória tem a lei municipal dela. A sinaleira em Vila Velha não pode fazer barulho durante a noite. Mas tem que fazer barulho, emitir sinal luminoso durante o dia. Então imagina que esse equipamento por algum motivo não falha, não funcione, e na hora que você está saindo do seu condomínio, vem um transeunte ali e você atropela aquela pessoa por conta de uma sinaleira que não está instalada da maneira correta, porque talvez ela não está adequada. Alguém foi lá à noite e desligou a chavinha do alerta sonoro dela. E agora vem lá um cara andando de skate na calçada, né? Ou de bicicleta na calçada, que já está errado, conforme o código de trânsito, e você ainda atropela a pessoa que está errada, mas o seu condomínio está errado. Olha o problemão aí. Então, quando a gente fala de segurança, eu falo muito com os nossos clientes, o nosso cliente ele não tem só a consultoria relacionada ao equipamento. Nós buscamos entender de todo o conceito jurídico que envolve aquilo ali, para não colocar no cliente um produto fora, e sabemos que tudo isso que eu estou falando aqui, a gente conta, né, com essa parceria, com esse conhecimento, com todos os treinamentos, tudo isso que a gente está falando é aprendizado que a gente aprende lá com vocês, e não só técnico, como você sabe muito bem, a gente divide aqui, o Isaac está sempre à frente de todos os treinamentos técnicos e ele está sempre colocando equipe para fazer e participando, né? Isso não impede ele de participar dos treinamentos teóricos, administrativos, assim como eu estou sempre à frente de tudo que é treinamento administrativo, né? Sim. Isso também não me impede de eu querer participar de um treinamento técnico. Então, como você viu também, participamos na feira agora, a gente separa, o Isaac vai para um lado, eu vou para o outro, cada um vai buscando ali um conjunto de informações, depois a gente senta e junta. Então, é aí que está o item 1 que o Valnei falou com a gente hoje, buscar informação. E aí eu queria, para concluir, nós já vamos fechar, né? Eu queria lembrar de uma passagem, estou falando um pouquinho longe do microfone, de uma passagem muito legal, que eu acho que o pessoal vai gostar, que é a primeira empresa que eu sempre fui comercial, sempre fui da área comercial, né, de marketing comercial. E aí eu não sabia nada de tecnologia, estava vindo do seguro, né, conforme eu falei, já trabalhava com seguros há bastante tempo. E aí eu fui sentar, cheguei nessa nova empresa, era uma mesa redonda com vários vendedores prospectando, né? Então o nosso trabalho era de prospecção, é um mercado totalmente novo. Sim. E eu estava ali com companheiros novos também, gente que vinham de outros mercados, né? E aí eu me lembro que estava do lado de um companheiro que era advogado e que estava entrando nesse mercado nosso, no mesmo mercado que eu. Então os dois ali motivados, vamos fazer e tal. Aí um belo dia ele falou para mim, cara, consegui fazer uma agenda aqui, vou falar com um shopping tal. Shopping Center, lá do Rio de Janeiro, eu não vou citar nomes, né? E marcou uma reunião ali na rua tal, número tal, vou lá, 4 horas da tarde, tal. E eu sempre fui mais
um pouco parecido com você, eu sempre fui ligado até em parte técnica, porque eu dei treinamento técnico muitos anos na minha vida também. Então, naquela altura, eu já conheci um pouquinho da parte técnica, né? E comercial eu sempre fui. E aí ele foi para essa reunião. E saiu lá, 3 e pouca da tarde, pegou lá o notebook que a gente utilizava e foi. Aí ele levou, sei lá, 1 hora depois, volta o cara. Assim, pálido, né? Tremendo, nervoso. Falei, o que houve, cara? Como é que foi a reunião? Ele falou, cara, foi horrível. Mas o que aconteceu? Falei, rapaz, você não vai acreditar. Eu cheguei lá para procurar o seu fulano, né? Que foi a reunião que eu marquei com ele, marcou com a secretária para falar com o fulano. Ela me pegou na recepção, me levou até a sala de reunião. Quando eu entrei na sala de reunião, era uma mesa que, assim, dava para jogar uma partida de futebol de salão na mesa gigante. E ele já sentou ali numa posição, né? Já meio desconfortável. Falou, pô, vou fazer a reunião com um cara com uma mesa dessa, né? Ele ficou ali sentado, meio sem saber direito o que fazer. E daqui a pouco começou a entrar gente na sala. As pessoas entravam, já conheciam o nome dele. Isso ele me contando, né? Ô, seu fulano, como é que vai o senhor? Tudo bem? Apertava a mão dele, não conhecia ninguém. E foi entrando gente e não chegou a encher a sala, mas muita gente sentou. E aí o coração dele já saindo na boca. O que eu vou fazer aqui? Não entendia quase nada daquilo, né? Eu me lembro que ele ligava e tinha um script, né? Então ele lia o script para as pessoas no telefone. E aí passou mais alguns minutos e entrou o diretor ali, que devia ser o vice-presidente. Era uma incorporadora de shopping grande do Rio. E entrou o cara. E aí ele tá ali na reunião, mas era uma reunião tipo de superintendente ou de diretoria. E aproveitaram a ida dele para falar sobre a segurança. E era essa época de digitalização, de modernização, né? E aí o cara, olha, vamos lá, começar a reunião, papá, aquele negócio todo. Bom, nós trouxemos aqui o fulano de tal, né? Que ele vai fazer aqui uma palestra sobre segurança eletrônica. O cara falou, rapaz, eu não sabia o que falava, ele fazia perguntas e ficou numa situação extremamente... Aí voltou pro escritório morto. Meu Deus, essa mudança aí foi muito engraçada. E aí que você vê que todo esse... a gente vai se aprendendo cada dia mais, participando de um treinamento ou outro, porque o tempo todo nós estamos sujeitos a ter que enfrentar um desafio como esse, verdade. Né? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Como a gente participou recentemente lá na distribuidora do treinamento, né? Da parte de RH, um treinamento fantástico. Sim. Também um treinamento sobre marketing digital, e foi dado ali... várias informações importantes, inclusive para nós que temos empresas que atuam para a gente nessas áreas, mas são gatilhos importantes que vocês entregam para a gente chegar para nossa empresa que já nos atende e falar assim, vem cá, você está fazendo assim? Assim? É porque dentro, conforme o nosso segmento, porque às vezes a gente contrata uma agência e essa agência atende um público amplo. E quando a gente está lá dentro vendo outras agências falarem e tal, você está fazendo assim? Sim. Então são gatilhos que vocês conseguem trazer para a gente para poder aplicar. Esses treinamentos também, que a gente vai falar da parte comercial, cara, é chegar lá na frente do cliente e saber dizer. Então, principalmente no nosso caso que atendemos muitos condomínios e participamos de reuniões, assembleias de condomínios grandes e que pessoas perguntam coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, até isso a gente precisa saber responder. Sim. Inclusive saber se posicionar diante de uma reunião dessa, até mesmo para falar com o pessoal, presta atenção, o assunto é esse, vamos conduzir dessa forma, ter autoridade na forma que a gente conduz. Entendo. Então eu participo de muitas assembleias do condomínio e com a coisa como às vezes começa a fugir. O pessoal vem aqui, eu sou o Átila, eu vim aqui para tratar X demanda, e às vezes uma resposta simples, que eu fiz uma resposta num condomínio recente, para a gente estar implantando um volume de câmeras, né? Então, de acordo com o que a gente falou, cliente, quanto você pode investir isso aqui? Dá para fazer isso, pronto. Aí o morador, mas não vai ter câmera assim e tal. Olha, se quiser eu coloco, Vamos dobrar? Para mim é ótimo, vou vender mais. Sim. Mas a gente tem que saber como conduzir, como inserir essa informação para a gente ser direto também, mas também cativar o cliente. Olha, essa solução tem como chegar lá. Sim. E saber estar preparado para numa reunião de diretoria, saber conduzir tanto teoricamente como um pouco do conhecimento técnico, que é isso que vocês entregam para a gente. Sim. Eu acho que esse podcast a gente conseguiu trazer muitas informações. Valnei, eu quero deixar um convite público aqui para você,
tá? Esse convite público a porta desse podcast está sempre aberta para sempre que você tiver qualquer conteúdo novo, produtos para mandar pra gente aqui, sempre que tiver representantes da fábrica, das fábricas em geral, sempre a gente vir aqui e mostrar, tá? E o seguinte, que tem gente, já ouvi pessoas falando assim, mas peraí, você vai passar a informação do seu negócio pro seu concorrente? Claro! Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Isso. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente se fortalece. Boa. Tá? Sim. Então, tudo que você tiver de informação que vai servir para fortalecer, seja concorrente, seja parceiro, e ainda deixar o nosso cliente mais por dentro, as portas estarão sempre abertas. Quero te agradecer. Obrigado. Quero agradecer aqui o Isaac, que sempre conduz esse podcast, e hoje ele me deu a honra de conduzir. Então, Isaac, como visitante, Isaac, muito obrigado. Eu quero que você olhe para a câmera 18 aqui, deixe uma mensagem direcionada para o público que está nos assistindo. Eu que agradeço, é uma honra estar com essas duas feras aqui. E eu queria deixar uma mensagem aí tanto para o cliente final, né, que inclusive o nosso amigo Valnei já trouxe essa mensagem, eu gostaria de reprisar, que busque conhecer a empresa que está te atendendo, né? Então procure uma empresa de confiança para você ter a certeza de que você vai ser atendido com qualidade. E para os concorrentes, né, e parceiros, né, que eu costumo dizer que nós não somos concorrentes, que nós somos parceiros, eu vou deixar a seguinte informação: não tenha medo. Então a galera aí estupra os preços por causa de medo e tem medo de balizar e fica na cabeça de que o cliente não vai pagar. Não tenha medo, porque você pode estar se tornando escravo do seu trabalho e você pode estar ferrando com o mercado. E assim, os que cobram o valor correto, eles vão continuar com a estrutura, vão continuar fechando projetos, e muitas vezes vocês não estão fechando o projeto pelo valor devido por causa de medo. Então não tenha medo. Se o valor é X, cobre X, balize o seu preço, seja leal com o mercado, porque quando você sabe que o valor correto é tal e você cobre inferior, você não está sendo leal nem com o mercado, nem com você mesmo. Então você está se colocando em uma situação muito complicada, uma situação onde você não vai conseguir ter uma liberdade financeira, não vai conseguir ter um equilíbrio ali no mercado. Então o primeiro passo é perder o medo e cobrar o justo, que aí você vai conseguir viver bem, comer bem, cobrar o valor correto e entregar cada vez mais melhores soluções para os seus clientes. Valnei, você, com a sua experiência agora, eu quero que, assim como o Isaac deixou essa mensagem, então nós temos aqui um integrador, nosso convidado Isaac aqui nesse podcast, deixando a mensagem dele, né? E aqui um distribuidor que tem contato diretamente com centenas de integradores, sim, ouve as dores e a experiência de cada um. Sim. Que mensagem você deixa aqui, tanto para o consumidor que vai contratar esse integrador e para este integrador, porque você sabe que esse cara forte ele vai comprar mais lá na sua distribuidora. Isso. Para o integrador, né? Você que é integrador, não importa o tamanho, não importa se você está começando, não importa se você é um autônomo, se você é um MEI, se você tem uma grande ou uma pequena empresa. Foque no conhecimento e na seriedade do mercado que você está atuando. Trate o seu cliente com seriedade, levando produtos para ele de qualidade. Foque nisso, que é isso que vai fazer o sucesso da sua empresa. E não importa o tamanho, tá, que essa empresa tenha. Em relação ao consumidor final, se eu pudesse falar diretamente com eles, escolha a empresa preparada para atendê-lo na demanda que você tem. Não foque nos preços individualizados de equipamentos, de produtos que ele vai instalar dentro da solução que ele vai te apresentar. Através da prova social, que nós falamos um pouco mais cedo, vou repetir aqui, você consegue entender a idoneidade dessa empresa, a qualidade do serviço que ela traz para o mercado, os produtos que ela trabalha. Então você vai ter consciência da empresa que você está contratando. Então preze por conhecer essa empresa e trazer ela para poder levar essa solução para você. Então, para o cliente final, escolha o melhor integrador através da prova social, e para o instalador que ele tenha conhecimento, né, que ele absorva o máximo de conhecimento possível e seja sério no mercado. Fantástico. E para você, integrador, a mensagem que eu quero dizer é o seguinte, que poucos talvez saibam.
Essa empresa aqui foi fundada por mim e por Isaac juntos e do zero. A ponto da gente trabalhando, sem dinheiro até mesmo para comprar o que comer, tá? A ponto da gente ter R$2 e dividir um cachorro quente, a ponto da roupa do Isaac um dia no cliente, rasgar no corpo dele. Então, começamos lá, mas a gente tinha um objetivo. A gente tinha um foco. Então, começamos do zero com esse objetivo, tá? Sempre buscamos uma coisa que tem mais valor do que qualquer patrimônio que essa empresa possa ter hoje. Capital intelectual. Ótimo. O que a gente sabe hoje, se a gente tiver que montar outra empresa, a gente montaria ela muito mais rápido. Por quê? Porque a gente já sabe. Então, só que com essa informação que nós temos, todo esse capital intelectual atualizado, porque não adianta dizer, eu tenho 30 anos de mercado. Às vezes parece que a pessoa não aprendeu, que ela está presa lá em 1970. Sim. Tá? Então, é sempre ter esse capital intelectual atualizado, porque isso tem muito valor. Isso vale muito. E com isso, o seu negócio vai prosperar, tá? Então, foque. Primeiro, buscando conhecimento, item 1, e seriedade. Boa. E para o consumidor final, para que você não tome prejuízo, procure empresários, empreendedores que busquem conhecimento e que sejam sérios. E para aquele empresário que está começando, seja ele MEI, seja ele com um pequeno negócio, e que você veja que esse cara busca conhecimento, que esse cara é sério, dê essa oportunidade para ele, assim como essa oportunidade foi dada para nós. Então, isso é muito importante checar, porque se nós não tivéssemos essa oportunidade lá no começo, como você disse aqui, a gente não teria chegado onde a gente chegou, e hoje estamos na posição de poder compartilhar com vocês como chegamos até aqui de forma gratuita, tendo um estúdio dentro da empresa para levar essa informação, porque a gente sabe que levar essa informação também é segurança. Agradeço a todos vocês por ter participado aqui conosco desse podcast e compartilhe com mais pessoas que vocês considerem interessante ter acesso a esta informação. Ficamos por aqui. Chama. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau.